Fala, meus amigos e minhas amigas do Prática de Plantão, como vocês estão? Eu tô bem, espero que também vocês estejam aí todos bem, tá? Olha só, hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante que eu não quero mais que vocês tenham dúvida, não quero mais que vocês errem isso daqui, porque eu recebo muita dúvida sobre isso e toda vez é a mesma confusão em relação à cetoacidose diabética, em relação ao manejo da cetoacidose diabética, né? Então, eu vou trazer aqui tudo sobre a hora certa de usar insulina, o que eu tenho que fazer com potássio, quando que eu faço a reposição volêmica, quando que eu vou fazer a troca ali, né? Deixar a insulina e botar a glicoinsulina, né? Então, eu vou quebrar todas essas dúvidas aqui hoje, tá? Quero que antes de tudo você se inscreva aí no canal, curta e compartilhe esse vídeo aí com 2, 3 amigos seus aí, seja ele acadêmico de medicina, médico recém-formado, para que eles também tenham acesso a essas informações e eles também não errem isso, né, nos plantões que porventura eles venham dar, tá bom? Então vamos pro vídeo. Olha só, galera, o que eu quero que vocês entendam, né? A cetoacidose diabética, ela segue um tripé muito bem estabelecido e ela segue um tripé muito importante, tá? Que é o tripé da hidratação, da avaliação do potássio e da insulina. Perceba que eu coloquei a insulina como terceiro pilar, tá? Ou seja, ela é a última coisa que você vai pensar, né? Não menos importante, porém ela vai ser a última coisa que você vai vir a pensar no contexto de um paciente com cetoacidose diabética, porque tem algumas coisas que a gente tem que ver antes, tá? E aí, primeira coisa que eu quero que você pense, cara, estou diante de um paciente, seja ele jovem, seja ele idoso, seja ele DM1, seja ele DM2, né? Diabetes mellitus 1 ou 2. Tá lá com hiperglicemia, às vezes tá com uma alteração do nível de consciência, então o que eu tenho que fazer com esse paciente, né? Primeira coisa, você vai avaliar, você vai coletar uma história. Cara, será que esse paciente está infectado, que é uma das principais causas? Ou será que esse paciente teve ali, tá com uma má adesão ao tratamento, não tomou os medicamentos? Isso acontece muitas das vezes. O medicamento acabou, né? Ou não tomou naquela semana ali os medicamentos de forma correta, e aí esse paciente vai descompensar do quadro de diabetes. Ou ele está com uma infecção, um aumento metabólico, a glicose vai lá em cima e esse paciente vem a descompensar esse quadro de base ali que ele tem, né, infeccioso, descompensa essa comorbidade, né, que é o diabetes mellitus. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Busque a causa, porque não adianta. Se você ficar focado em fazer insulina só para massagear o teu ego de que a glicose dele está controlada, fiz o meu papel negativo, porque ele vai continuar fazendo picos hiperglicêmicos e você vai cada vez mais aumentar a dose de insulina na bomba e isso nunca vai ser resolvido, né? Só vai resolver tratando a causa base, tá bom? Então, a primeira coisa é essa, tá? Procure a causa base da descompensação da diabetes do teu paciente. Não fique pensando em só tratar o sinal ali, né, dele, que é a hiperglicemia. Procure se esse paciente está com febre, se é idoso, principalmente se é idoso, se tem queixa urinária, pede o EAS. Por que o EAS é um exame chave ali? Porque você vai ver a presença de cetonúria nesse teu paciente, o que vai te confirmar o diagnóstico de cetoacidose diabética, como também você pode encontrar leucocitúria nessa urina, você pode ter leucócitos na urina. E aí, fecha um quadro ali de infecção urinária. Você diagnosticou e já achou o foco infeccioso, então é importante que você faça isso, tá bom? Então, essa é a primeira parte, né? Esse é o primeiro pilar. Depois disso, o que eu quero que você se atente? Cara, sempre que uma pessoa vê lá um paciente com cetoacidose diabética, a primeira coisa que ela pensa é, cara, eu vou fazer insulina. Eu vou fazer insulina para esse paciente. Porque eu preciso baixar a glicose. O que é baixar a glicose? De forma rápida, a insulina. Dá lá logo 10, 12 unidades de insulina regular, 14 unidades de insulina regular para o paciente e não vê nada, e não pensa em olhar mais nada, e aí acaba se complicando e complicando o paciente, a vida do paciente, o prognóstico do paciente, a causa de base do paciente, enfim, tá? O tempo de internação, enfim. O que eu quero que você entenda? Cara, o primeiro pilar, o primeiro manejo tem que ser volêmico. Você tem que hidratar o teu paciente com cetoacidose diabética. Isso é primordial, Por quê? Com isso, você garante perfusão tecidual para esse teu paciente. Por quê? Cara, o paciente que está hiperglicêmico, ele faz uma hiperosmolaridade sanguínea, tá? E isso daí te ajuda muito a manter a relação extra e intracelular de osmolaridade, tá? Você não faz ali uma desidratação celular, né? Ou você não faz ali também, por quê? Nesses casos de hiperglicemia, você pode fazer ali uma hiponatremia,
né, relativa a essa grande quantidade de glicose. Então você também tem que estar atento a isso. Então já é um outro pilar que você tem que olhar, tá? Mas vamos focar aqui agora na hidratação. Cara, hidrate bem o teu paciente. Se é um paciente de DM1, paciente jovem, faz lá 20 a 30 ml por quilo ali nas primeiras 6 horas, na primeira hora, corre logo 500 ml ali na primeira hora. Vamos hidratar esse paciente de forma correta. Por quê? Porque é isso que vai ajudar ele nesse primeiro momento. Vai dar perfusão para os tecidos, para o que vai vir depois, né? Por quê? Sem perfusão não adianta eu dar insulina, porque essa glicose não vai chegar onde efetivamente ela tem que ir, né? Que é para dentro da célula. Sem a perfusão isso não acontece, tá? Então, nenhum medicamento vai funcionar com uma má perfusão desse teu paciente. Então, primeira coisa, é isso que você tem que entender, tá? Então, hidrate bem o teu paciente, esse é o primeiro erro. Não hidratar bem os pacientes com cetose diabética. Segundo pilar, segunda coisa, avaliar o potássio do paciente, né? Por que é importante avaliar o potássio do paciente? Porque a insulinoterapia, ela é guiada pelo potássio, tá? E não é propriamente, olhou o paciente, já vou fazer a insulina. Não é assim. Você tem que olhar o potássio do teu paciente e isso vai guiar a insulinoterapia. Por quê? Às vezes você perde essa sensibilidade, né, da fisiologia, da bioquímica lá do começo da faculdade, você esquece. Quando você faz insulina no teu paciente, o potássio vai para dentro da célula. A insulina, para ela fazer aquela captação da glicose lá, levar lá os transportadores de glúten, enfim, ela acaba também fazendo um efeito de botar o potássio para dentro da célula. E aí, se o teu paciente está com hipopotassemia já, ou está com um potássio muito baixo, ali, limítrofe para o valor inferior, quando você dá aquela quantidade grande de insulina para o teu paciente, o que acontece? O teu paciente começa a evoluir com hipopotassemia. Isso não é bom para ele, tá? Isso não é bom para o teu paciente. E hipocalemia, né, hipopotassemia, é uma das causas de parada cardiorrespiratória, né? Então você tem que ter isso muito bem estabelecido, tá bom? Segunda coisa, o meu paciente ele tem um potássio ali médio, né? Tem um potássio médio, um potássio maior do que 3,3, porém menor do que 4, menor do que 4,5. Cara, será que vale a pena fazer só insulina para esse paciente? Será que não vale a pena fazer uma glicoinsulina para esse paciente? Ou fazer esse paciente, glicoinsulina não, desculpa, fazer uma insulina, repor insulina junto com potássio, né? Para esse paciente, será que não vale a pena a gente fazer uma reposição ali de potássio juntamente entrando com essa insulina? Agora não, meu paciente tem um potássio mais de 4,5, está com quase 5 ali de potássio, 4,5, 4,7, 4,6, 3,8, 3,9, então vamos fazer essa insulina e vamos seriar esse potássio. Vamos pegar esse potássio ali a cada 3 horas, vamos avaliar, vamos ver como é que tá essa glicose de hora em hora, porque eu estou fazendo insulina, eu não quero que meu paciente faça hipoglicemia, né? Então isso é importante. Agora, cara, tem um potássio aí, um potássio de 5, 4,9, 5, pode fazer só insulina, não tem problema nenhum, tá bom? Esse é o segundo pilar. Agora o terceiro pilar, cara, entrei com insulinoterapia, eu tenho que monitorizar a glicemia do meu paciente de hora em hora, porque eu não quero que ele faça hipoglicemia. Tá, mas qual é a meta de glicose que eu quero atingir para esse paciente? Porque esses pacientes, né, principalmente DM1, que é zero insulina endógena, esse paciente chega lá com insulina high, que você nem sabe quanto de glicose ele tem. Às vezes tem lá 900, 1.000, mais de 1.000 de glicemia. E você não sabe, porque o aparelho não lê. Passou de 700 ali de glicemia, 600, 700, os aparelhos só colocam high, né, que é alto. E você não sabe o que está acontecendo com esse paciente. Então, você acaba fazendo muita insulina. E aí se você não tiver esse manejo de pegar essa glicemia, esse HGT de hora em hora, esse teu paciente pode fazer uma hipoglicemia, tá? E a gente não quer isso. Então, cara, você está fazendo uma bomba de insulina para o teu paciente. Você conseguiu chegar num nível de 200 de glicemia, 250, cara, já entra com glicoinsulina. Agora sim, eu vou fazer uma insulina junto com glicose. Por quê? Para não ter risco desse meu paciente vir a fazer hipoglicemia, tá? E por que isso? Pô, mas aí você não vai manter esse nível de glicose? Claro, eu quero manter ali 200, 150. Por quê? Porque o meu paciente está infectado, muitas das vezes ele já está com o metabolismo aumentado, eu vou manter um nível basal de glicose ali de 150, abaixo de 180 seria o ideal, tá? Ali, entre 170 e 140 seria o ideal para esse paciente internado, que é mais ou menos o nível que a gente mantém de um paciente que não é diabético, né? Que ele está ali fazendo controle glicêmico, mas ele está internado numa UTI, por exemplo. Por quê? É porque é até eu resolver minha causa base.
Conforme a causa base for se restabelecendo, então meu paciente está infectado, eu estou fazendo antibiótico, está baixando o leucócito, ele já está com menos febre, já está com menos estigma de um paciente infectado, já está melhorando, aí tudo bem, eu vou tirando essa insulina, desmamando da glicose, e ele vai manter aquele nível basal, porque o quadro de base dele não o descompensará mais. Então é isso que você tem que ter na cabeça, tá? Então, cara, pense sempre. Eu estou de frente para um paciente com cetoacidose diabética, eu quero confirmar. Então eu vou pegar um EAS, eu vou colher uma gasometria arterial porque eu quero ver o lactato. Quero ver como que esse paciente está também de lactato, porque isso também vai dizer a favor da minha perfusão tecidual e dos ácidos que eu estou produzindo, né? Os cetoácidos de cetoacidose diabética ou os ácidos que eu vou produzir ali do ácido lático, por exemplo, de má perfusão tecidual, tá? Então, é uma maneira também de eu ver o meu paciente. E aí, cara, eu quero fazer o pilar. Primeira coisa, eu vou hidratar esse paciente. Segunda coisa, eu vou avaliar o potássio. Quando eu avalio o meu potássio, eu guio a minha insulina. Quando eu avalio o meu potássio, eu guio a minha insulina com muita tranquilidade. Tá? Então, são essas 3 coisas que eu quero que você tenha em mente. Hidrate bem o teu paciente, avalie sempre o potássio antes da insulina e faça a insulinoterapia, por último, quando você tiver o potássio e de acordo com o potássio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse daqui é um vídeo muito importante que você precisa ter na tua cabeça. Então, compartilhe esses vídeos com os seus amigos aí, os seus amigos de plantão, os seus amigos de faculdade, para que eles tenham essas informações na cabeça deles, que eles não esqueçam disso, porque isso salva os pacientes, dá um prognóstico melhor, dá menos tempo de internação para esses teus pacientes. Tá bom? Curte aí esse vídeo, me diz aqui nos comentários algo que você queira ver por aqui, dicas sobre patologias específicas, procedimentos, enfim, que eu sempre estou lendo aí os comentários e eu trago aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigado por você que ficou aqui até o final e tamo junto.